Meus irmãos, eu tenho, esse ano, uma decisão que eu tomei foi de iniciar uma faculdade de psicologia. Então, estou no meu segundo semestre estudando, enfim. E essa semana, as aulas iniciando lá, e um tema que me acompanhou no início da semana, que foi tema de uma aula, de um longo debate, foi quem eu sou. A identidade, quem é o indivíduo, quem é o ser humano. E, meus irmãos, rendeu muito isso, rendeu muitas conversas em aula, rendeu muita reflexão minha, muita oração, e rendeu essa pregação que eu vou dividir com vocês hoje. Quem eu sou? Quem define quem eu sou? Quem eu sou? Esse é o tema que eu quero refletir com você à luz da Bíblia. Porque para a antropologia, para a sociologia, essa pergunta tem a seguinte resposta: eu sou fruto do meio que eu vivo. A sociologia vai dizer que você é resultado do ambiente que você vive. A filosofia moderna vai dizer que você é o que você quiser ser. Você define quem você é. É isso que hoje o pensamento filosófico moderno defende. Por isso que nós ouvimos tantas frases do tipo, meu corpo, minhas regras. Eu sou o que eu quiser ser. Eu defino quem eu sou. O problema é que se eu sou o resultado do meu meio, do que os outros dizem que eu sou escravo, eu sou um produto dos outros. Se sou eu que escolho quem eu sou, eu vou fazer uma escolha incompleta, porque eu não sou capaz de ver quem eu sou de uma forma completa. Eu tenho muitas limitações para definir quem eu sou. Uma criatura não pode definir quem ela é. Mas a Bíblia, a teologia, nos oferece uma outra resposta. Ela nos diz que nós somos criação de Deus. E podemos nos tornar filhos de Deus. E podemos nos tornar pessoas que têm um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai definir o meu propósito. E nós cremos que quem define o nosso valor, a nossa identidade, é quem nos criou. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 2, fique com ele aberto. Eu estava estudando Efésios para o encontro de terça-feira, e é incrível que o livro de Efésios nos diz muito a respeito da nossa identidade. Se você quer saber mais sobre isso, terça-feira eu vou falar mais um pouco sobre isso ainda. Mas em Efésios capítulo 1, verso 2, vai nos dizer algumas coisas. Mas antes de eu entrar, eu quero te explicar algo importante. O livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve, ele está escrevendo para a igreja, para os cristãos. Então, se você já é um cristão, um seguidor de Jesus, alguém que nasceu de novo, alguém que é convertido, bem, o que Efésios fala é sobre você, que se converteu, que é um seguidor de Jesus. Se você que está me ouvindo ainda não é um seguidor de Jesus, alguém que nasceu de novo, bem, esse texto vai falar sobre o que você pode vir a ser. Porque essas características de Efésios 1 e 2 é para aqueles que já se converteram. E para você entender isso, é importante que eu cite algo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz que Deus nos criou, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, 2 Coríntios, capítulo 5, 17 vai dizer que quando essa criação de Deus, essa pessoa que Deus criou, ela se torna um seguidor de Jesus, ela recebe no seu interior, no seu espírito, o Espírito de Deus. Deus passa a viver nessa pessoa. A presença de Deus passa a viver na vida do Luiz, do Lucas, da Giovana. E quando Deus passa a viver em nós,
acontece aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. E aí, o texto vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, Paulo, quando você se converte, quando você recebe Jesus na tua vida, você tem uma nova criação agora, uma nova natureza. E aí, o apóstolo Paulo, agora em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, ele vai dizer que essa nova natureza, esse novo nascimento, vai nos gerar algumas coisas extraordinárias que vão definir quem eu sou. E aí, então, por exemplo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve dizendo que eu sou abençoado. Todo aquele que nasceu de novo, que é nova criação, ele é abençoado por Deus. Diz o texto, Efésios capítulo 1, verso 13. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sublinha essa frase, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, eles não têm apenas a presença de Deus na sua vida, mas eles têm a bênção de Deus. E essa bênção vai me acompanhar por toda a minha vida. Porque a bênção, ela acompanha a presença de Deus. Onde Deus está, ali a bênção de Deus está. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, versos 17, que os sinais seguirão os que creem. Ou seja, quando eu me torno seguidor de Jesus, eu sou abençoado, e os sinais, as bênçãos de Deus vão me acompanhar, vão me perseguir. E o nosso grande desafio é começar a perceber isso, é ter um olhar da vida e perceber que Deus tem me acompanhado, que a sua bênção tem me acompanhado, que Deus tem me livrado, me sustentado, me inspirado, me capacitado, me sustentado, me guiado. E, meus irmãos, sinta-se abençoado, porque você de fato é, porque a presença de Deus na sua vida te torna abençoado. Isso não faz você melhor que os outros, faz você alguém que a presença de Deus te acompanha, que a bênção de Deus te acompanha. E aí entra aquilo que é chamado fator Deus. E a Bíblia vai dizer que há uma diferença entre os que seguem a Jesus e os que não seguem. E essa diferença é isso, é a presença, é o fator, é a bênção. O texto vai seguir dizendo, o apóstolo Paulo vai seguir no versículo seguinte, no verso 4, dizendo o seguinte: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, eu sou alguém escolhido por Deus. Deus me escolheu. Me escolheu. O que isso significa? Significa que ele me amou primeiro. A nossa conversão a Jesus, o nosso amor a Jesus, sabe o que ele é? Ele é uma resposta à iniciativa de Deus. É Deus que toma a iniciativa. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus nos escolheu, nos amou primeiro. Isso faz de você, faz de cada um de nós, seguidores de Jesus, pessoas escolhidas. No ponto de vista teológico, Deus escolheu a todos, Jesus morreu por todos. Mas a grande diferença é qual é a sua resposta. Aqueles que dizem sim para Jesus, para o sacrifício de Jesus, aqueles que convidam Jesus a viver dentro de si, a ter a presença de Jesus na sua vida, são aqueles que responderam ao convite e ao chamado de Jesus. E aí você se torna alguém escolhido. Alguém que atendeu ao convite. O texto também vai dizer
um pouquinho mais para frente, no versículo 7, capítulo 1 ainda, que nós somos perdoados. Eu sou perdoado. O texto vai dizer: nele, em Jesus, temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Nele temos redenção, em Jesus, remissão de pecados. Meus irmãos, sabe qual é o grande problema do homem em relação a Deus? É o pecado, porque é o pecado que nos separa de Deus. O grande mal, o homem, se fosse possível, né, existisse uma vacina para que ninguém fosse pecador, aqui seria o céu, né, céu na terra. Mas não há, Jesus é a única solução para o pecado. E o pecado é que nos faz, é que nos leva ao mal, é que nos leva à destruição, que nos leva à maldade, à promiscuidade, à corrupção, à violência, enfim, aquilo que é mal, aquilo que traz dor, sofrimento, é o pecado. E o apóstolo Paulo diz que quando nós convidamos Jesus a viver em nós, nós nos tornamos perdoados. Ou seja, aquilo que me afastava de Deus não me afasta mais. E sabe qual é o grande reflexo do perdão? É que quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais o seu pecado, Ele vê Jesus. Quando Deus olha para Kathleen, Ele vê Jesus. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê Jesus em nós. O perdão, a redenção, é isso, somos redimidos. Ele nos resgatou. Como eu gosto dessa expressão, redenção. Redentor. Para mim é uma das palavras mais significativas da vida, do Evangelho. Jesus é o nosso Cristo Redentor. Realmente, sim, nos redimiu, nos salvou, nos perdoou. E o perdão não tem a ver com os meus méritos, mas tem a ver com os méritos de Jesus. Ele se fez mérito no meu lugar. Por isso que eu posso dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, como está em Romanos capítulo 5, verso 20, porque Ele nos perdoou. Ainda o apóstolo Paulo, falando sobre quem eu sou, ele diz que eu sou selado com o Espírito Santo. Eu tenho a marca da promessa. Sabe aquela música, Rodrigo? Eu tenho a marca da promessa. Canta para nós um pedacinho dela. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 13, nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, olha só, fomos salvos, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui é uma alusão ao selo do imperador, que era a assinatura. Um imperador tinha um selo, que aquilo testificava que aquele documento era oficial. E o apóstolo Paulo usa aquela figura do selo para dizer: quando você se torna um seguidor de Jesus, você se torna alguém selado, com a assinatura do Deus vivo na tua vida. Você é marcado, é selado com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vai viver em você. E isso é uma identificação espiritual. Por isso que quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? Ele vê a marca da promessa de Jesus, ele vê a presença de Jesus, o selo do Espírito Santo. E você não é mais confundido. Você não está mais ao acaso, não está mais
solto. Não, você está com aquele que é maior do que tudo. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Demônio nenhum, mal nenhum, porque você tem a marca, o selo. Você é alguém que Deus diz: você é meu. Você é meu. Eu marquei você, você é meu. Isso é o selo, essa identificação espiritual. E o texto vai nos dizer, no capítulo 2, verso 19, que eu sou membro da família de Deus. Eu sou membro da família de Deus, diz o texto. Efésios 2,19 vai dizer o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, vocês não estão mais perdidos, não estão mais sozinhos. Você faz parte daqueles que passarão a eternidade com Deus. E você não está mais sozinho neste mundo. E não vai estar sozinho depois que morrer. Por quê? Porque você agora tem uma família. A igreja é um reflexo, é uma expressão dessa família. Por isso que nós sentimos tanta falta de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos reunirmos, porque somos família. Por isso que nós nos amamos, nos ajudamos, nos encorajamos, nos instruímos, perdoamos uns aos outros, porque somos parte da família de Deus na terra. Sim, famílias também brigam, se desentendem, se frustram, mas elas permanecem vinculadas. Vinculadas. Nós não estamos mais sozinhos. Nós temos uma família. Uma família espiritual. Tabita, tu veio para Porto Alegre, tu não está mais sozinha. Tu tem uma família na fé. Isso é o diferencial. Nós somos membros da família de Deus. Portanto, quem eu sou? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1 e capítulo 2 que eu sou abençoado, escolhido, perdoado, selado, membro da família de Deus. Vamos dizer isso juntos aqui, quem está aqui na igreja e quem está em casa. Eu sou abençoado, escolhido, perdoado, selado, membro da família de Deus. Eu sou isso. Por isso, meus irmãos, olha para mim aqui agora, enquanto a banda pode vir para cá. Por isso, meus irmãos, não deixe que os outros definam quem você é. Não aceite rótulos. Não aceite definições de outras pessoas. O teu valor não está no que os outros dizem a teu respeito. Você não é fruto do meio que você vive. Eu não vou repetir os mesmos erros que as pessoas que viviam perto de mim repetem. Eu cresci num ambiente difícil. Mas não foi aquele ambiente que eu cresci que determinou quem eu fosse. Eu tive muitos amigos que escolheram ser bandidos. Eu não escolhi ser bandido. Então não são os outros que definem quem eu sou. Assim como também não sou eu que escolho quem eu sou. Foi Deus que escolheu o ano que eu ia nascer. Eu não escolhi quando eu ia nascer. Eu não escolhi os meus pais. Deus escolheu por mim. Eu não escolhi ser brasileiro. Deus escolheu que eu fosse. Eu não escolhi nascer em 74. Deus escolheu que eu nasceria no dia 23 de agosto de 74. Ele escolheu. E é Ele que define quem eu sou. Por isso, eu tenho 2 pedidos para você. 2 pedidos importantes. O primeiro pedido: confie nos planos de Deus. Confie que Deus não se enganou quando você nasceu. Que Deus não te trouxe ao mundo por acaso. Que você não é um acidente. Não é um erro. Não, você é alguém planejado por Deus. Eu, assim como muitos de vocês, os meus pais diziam, eu não fui planejado pelos meus pais. Eu nasci. A minha mãe disse, estou grávida. E assim eu vim ao mundo. Mas Deus planejou que eu nascesse.
Deus escolheu. E Jeremias vai dizer o seguinte: porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar esperança e um futuro. Então confie nos planos. Meus irmãos, quando eu entendo que eu não sou um acidente, que eu não sou produto do meio, que eu não sou algo que eu escolhi ser, mas que existe uma bênção sobre a minha vida, que eu fui escolhido por Deus, que eu sou membro da família de Deus, eu vou entender que eu tenho mais, que eu não sou apenas um sobrevivente, mas que eu sou alguém com um propósito, que eu sou alguém com significado, com valor, com uma missão. E quando eu entendo quem eu sou, fica mais fácil eu compreender o que eu devo fazer. E essa é a grande pergunta dos dias de hoje: quem eu sou, o que eu faço, qual é o propósito da vida? Bem, se você entender que você é criação de Deus, criado para viver com Deus, para amar a Deus, para andar com Deus, você vai descobrir qual é o teu propósito. Tu vai encontrar sentido para a vida, tu vai encontrar motivação para viver, porque você não está vivendo mais por si mesmo. Não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, através de mim. E por fim, viva nele. Efésios é o livro que fala nele nós somos perdoados, nele somos amados, abençoados, escolhidos, selados. É nele, é em Jesus. Viva com Jesus nele você encontra significado, sentido, resposta. E se você viver nele, você vai poder estar com ele e vai fazer para ele. E aí sim, você vai estar num ciclo da virtude. O ciclo da virtude é esse: eu nele, com ele e para ele. Nele você é, nele você é, com ele você pode, para ele você faz. É para ele que você faz, Wanda, é para ele, Rodrigo. Nele eu sou, com ele eu posso e para ele eu faço. Eu termino essa palavra fazendo uma alusão que o Espírito me fez essa semana pensar sobre isso, e eu chorei diante de Deus. E sabe como que Deus se apresentou? Quando Deus chamou Moisés, ele disse: Moisés, diga ao povo que eu sou. Diga ao povo que eu sou. O Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, o Deus que guiou a história, disse a Moisés: olha, o meu nome é Eu Sou. Jesus, quando o Filho se fez carne e habitou entre nós, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sabe como que ele se apresentou? Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou. Eu sou. E hoje, quando eu pergunto quem eu sou, sabe o que eu concluo? Eu concluo que o grande eu sou é quem define quem eu sou. É o grande eu sou que define quem nós somos. Então olhe para o grande eu sou e saiba que é ele que diz quem você é. Aleluia, amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra.